Oi, gente. Eu estou gravando este vídeo agora porque eu não me envolvo muito com política, essas coisas. Não que seja errado, mas porque eu acho que as pessoas às vezes confundem, acham que se o pastor falar sobre política, o pastor está se desviando do seu ministério, umas coisas que não são necessariamente verdade, né? Mas para evitar confusão, então eu evito me envolver muito com isso e tudo mais. Mas recentemente eu ouvi algumas coisas que envolvem a palavra de Deus, que envolvem a Bíblia. Eu vi um comunista bastante conhecido na nossa política, um ministro muito conhecido na nossa política, que é assumidamente comunista, usando a Bíblia para defender a sua ideologia, para defender a sua posição política, a sua visão de mundo. Bem, o comunismo não tem nada que ver com a Bíblia. É impossível que um crente, que um cristão seja comunista. Por quê? Porque o comunismo, ele é basicamente ateísta e materialista. O comunismo não tem como caminhar de mãos dadas com o cristianismo, porque já na sua essência, já nas suas bases, ele rejeita aquilo que é evidentemente fundamental para o cristianismo, que é a existência de Deus. E o comunismo também, as vertentes todas de esquerda que nós vemos por aí, tem por propósito inaugurar uma nova ordem. Porque, segundo a visão deles, a presente ordem social deve ser absolutamente erradicada porque ela está maculada pelo capitalismo, pela concepção dominante do patriarcado, pelo machismo e tudo mais. Então, a ordem, a agenda do comunismo envolve a destruição da presente ordem, envolvendo aí a família, a sociedade. E nós vemos isso nos escritos dos comunistas mesmo. Engels, por exemplo, ele dizia que a família é o primeiro lugar onde ocorrem as opressões, a esposa sendo oprimida pelo marido, os pais oprimindo os filhos. Então a destruição da família está dentro da pauta dos comunistas. Isso eles assumem abertamente. A família tem que ser destruída. Inclusive é por causa da família que as pessoas se preocupam em acumular capital. E Engels dizia, temos que acabar com a família, temos que acabar com essa sociedade marcada pelo casamento monogâmico. Na verdade, a sociedade tem que ser marcada pela imoralidade, pelo incesto, acredite se quiser, pela promiscuidade, para que ninguém saiba quem é filho de quem, e então as pessoas não se preocupem em ajuntar propriedades e acumular capital. Essa é a visão dos marxistas. Evidentemente, nenhum cristão vai acolher isso, nenhum cristão vai aceitar isso. É por isso que você vê comunistas defendendo assaltantes, porque o assaltante é um elemento fundamental na destruição da presente ordem. É por isso que os comunistas apoiam feminismo, divórcio, aborto, todas as formas absurdas de sexualidade que nós vemos por aí. Eles apoiam tudo isso. Por quê? Para destruir totalmente a presente ordem, os elementos judaico-cristãos presentes na cultura, que influenciam a cultura, querem acabar com tudo isso para estabelecer uma nova ordem social que eles acreditam ser mais justa. Essa nova ordem social envolve a igualdade de todos, todo mundo igual. Agora, é claro, na prática é bem diferente, né? Na prática, os comunistas que estão no poder, eles vivem como príncipes, como reis, como imperadores, viajando em aviões de luxo, ficando em hotéis caríssimos e em restaurantes aí que você paga R$ 2.000 por prato. Ficam nesses lugares gastando horrores no mais alto luxo, como nem os maiores reis da terra desfrutam. E a igualdade que eles falam é para os outros, mas note, não é uma igualdade na fartura, não é nem uma igualdade no equilíbrio, é uma igualdade na miséria. Miséria igual para todo mundo, menos para nós. Aquela pequena elite governante, com seus amigos, com os seus mais allegados ali, os seus apoiadores, estes sim,
viverão no mais alto luxo com o velho discurso que é batido e repetido sempre, de que eles estão trabalhando pelos pobres que se eternizam na pobreza, sendo na realidade apenas, como eles próprios chamam, de idiotas, são apenas idiotas úteis, que eles usam para serem reeleitos, para manterem seus discursos e para se manterem no poder, desfrutando de todas as riquezas, bem longe de qualquer preocupação com os mais pobres. Mas enfim, mesmo assim, essas pessoas chegam a ter a coragem de usar a Bíblia para defender os seus pensamentos, as suas ideologias. Isso não é de se estranhar. Por quê? Porque Satanás e seus servos têm uma estratégia antiga. E que estratégia é essa? O diabo, ele usa a palavra de Deus para promover os seus pensamentos, a sua agenda e os seus planos. É assustador como ele faz isso. Nós vemos Satanás fazendo isso no Jardim do Éden. Ele pega a palavra de Deus e distorce, e então faz com que Eva caia. Ele faz isso, Satanás faz isso na tentação de Jesus. Satanás citou o livro dos Salmos 3 vezes na tentação de Jesus. Note bem, ele citou os Salmos, dizendo, olha, a Escritura diz isso, para fazer com que Jesus, para tentar fazer com que Jesus caísse. Então é um método do diabo isso. Os falsos mestres, falsos pastores pegam versículos e mostram para você ali as bases das suas mentiras na Bíblia. Então, é uma falta de caráter que nós não conseguimos medir, porque essas pessoas mentem e tentam fundamentar sua mentira pútrida, satânica e diabólica nas santas escrituras, ou seja, é um crime, é um pecado imensurável usar o que é santo, o que é sagrado para defender aquilo que é mentira, aquilo que é diabólico, aquilo que é danoso, aquilo que Deus reprova.